Fala pessoal. Pro vídeo de hoje, escolhi um personagem que ganhou mais popularidade nos últimos anos, mas desde sempre teve histórias interessantes e bem construídas, então vamos falar dos feitos do Invencível. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Mark Grayson tinha uma vida até que normal como qualquer outro adolescente, exceto pelo fato que seu pai, Nolan Grayson, era o Omni-Man, o super-herói mais poderoso da Terra. Nolan era um Viltrumita, um alienígena que, nas suas palavras, foi mandado pelo seu império para proteger nosso planeta, e dizia que ainda na adolescência de Mark, ele manifestaria os poderes do seu lado Viltrumita. Isso aconteceu quando, por acidente, o rapaz estava no seu trabalho e jogou o lixo com força desumana. A partir daqui, Grayson ganhou um traje de um amigo do seu pai e assumiu o codinome de Invencível, se tornando um vigilante, e também ajudando seu pai ao salvar o mundo. O problema mesmo aconteceu quando Nolan revelou que o Império Viltrumita na verdade não queria proteger a Terra, e sim invadir para se apossar dos recursos naturais do planeta. O Omni-Man na verdade era um espião responsável por facilitar a invasão. Nisso, ele e o Mark brigam, e o Invencível apanha até quase esquecer o próprio nome, mas o Nolan vai embora, não conseguindo negar que seu tempo na Terra o mudou. Desde então, Mark Grayson assumiu o papel de protetor da Terra, e passou pelas aventuras mais insanas e tensas defendendo a humanidade como Invencível. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. E um leve aviso antes, é que tem spoilers do que acontece nas HQs e podem aparecer na série, agora estão avisados. Começando por um dos seus atributos mais notórios, vamos analisar sua força. O Mark é extremamente forte, do tipo que ele já foi mostrado fazendo um supino com peso aproximado de 400 toneladas, e aqui dá pra ver que não é seu esforço máximo. Ele foi capaz de desviar a rota de um meteoro para cair numa área desabitada, e mesmo a rocha espacial não sendo tão grande, sua velocidade era alta demais para ser parado, e ele também rasgou numa boa as camadas de um míssil. Já em lidar com personagens, Grayson dominou o Imortal só com um empurrão, afirmando que era mais poderoso que ele, e também saiu numa queda de braço com seu pai. Aqui, o Mark aparentemente podia ter ganhado, porque nesse período, já tinha ganhado mais força, mas deixou a ser entendido que permitiu ao Nolan ganhar só para não chamar a atenção de outra Viltrumita que estava por perto, a Anissa, que é o pesadelo vivo dele. E durante suas lutas com o Viltrumita Conquest, os dois criavam ondas de choque que afetavam uma cidade inteira enquanto brigavam. Agora, como um feito que não pode passar batido, com a ajuda do Omni-Man e Teidos, outro membro da sua raça, o Invencível e os outros dois voaram com força máxima através do núcleo do planeta Viltrum, com o impacto dos três estilhaçando esse mundo. Beleza, eles ficaram com alguns ferimentos depois disso, mas os caras sobreviveram ao destruir um planeta literalmente atravessando ele, isso é absurdo. Na durabilidade, ele não deixa de impressionar. Como a gente viu, a resiliência do Mark é insana, do tipo que, ao impedir um míssil que iria causar a maior explosão solar já registrada, o Grayson foi até o espaço, detonou o projétil com as próprias mãos antes de chegar no Sol, e ele não tinha sequer um arranhão, na verdade nem parece ter causado um desconforto. Já em lidar com outros seres, é aonde o Mark mostra que se ganhasse por cada vez que levasse uma surra e saísse vivo, o cara estaria mais rico que o Homem de Ferro. Durante a primeira briga com seu pai, o herói levou um murro que dividiu um prédio ao meio e lascou outro, fora que o impacto ferrou outras estruturas por perto. Só que isso fez o Invencível ter no máximo um sangramento nasal. Mas claro, ele ainda apanhou mais do Omni-Man e ficou capenga de tanto se defender usando o rosto, ainda sobrevivendo à pressão esmagadora do fundo do mar. Posteriormente, quando se tornou um pouco mais poderoso, o Mark aguentou alguns golpes da Anissa, outra Viltrumita muito forte, e mesmo formando uma cratera durante a briga, ele não parecia ferido, mas devemos lembrar que aqui a Anissa conteve sua força. Mais pra frente, o herói também levou um salve do Conquest, outro Viltrumita bem forte, mas mesmo ficando meio lascado, o Grayson estava consciente. E como uma situação extrema, o personagem sobreviveu aos seus encontros com o Trag, um dos Viltrumitas mais fortes que já existiram, e nessas ocasiões, o Mark ainda não estava perto do nível do seu adversário. Na parte de se cansar, ele também tá ótimo, tanto que é dito que os Viltrumitas podem prender o fôlego por cerca de 2 semanas, por isso podem ficar tanto tempo voando pelo espaço. Já em se curar de ferimentos, sua recuperação também é muito boa. Depois de ter sido espancado pelo Omni-Man e quase ter ido de arrasta, tendo ficado com várias lesões internas graves, incluindo ossos quebrados e hemorragia, ele se recuperou da luta em pouco mais de 2 semanas com auxílio médico. Durante uma batalha com o Conquest, o Mark teve seu intestino arrancado e uns bons ossos quebrados, mas em alguns meses, seu corpo regenerou completamente esses ferimentos, sendo que o máximo de ajuda que ele teve foi seu irmão e seu pai ficando por perto para acompanhar sua recuperação. Até mesmo depois de ter quase ido jogar no Vasco por ficar perto demais do sol, tendo queimaduras bem graves, com alguns tratamentos médicos, suas lesões se regeneraram. Sua imunidade segue no mesmo nível, porque além dele ter uma resistência natural a um vírus que exterminou a maior parte dos Viltrumitas, o Mark também foi acidentalmente exposto a uma cepa desse patógeno, que era modificada e mais agressiva do que o normal. Mesmo assim, seu metabolismo conseguiu combater esse vírus, ainda que não tenha se curado sozinho.
Fora tudo isso, Grayson tem uma expectativa de vida muito maior que o normal, porque seu lado alien pode viver por milhares, se não dezenas de milhares de anos ou mais, já que quanto mais vivem, mais lento é seu envelhecimento. Essa longevidade também contribui para os poderes, porque quanto mais velho um Viltrumita fica, se exercita e luta, mais poderoso ele se torna no geral. E como o DNA humano é bem compatível com o DNA desses alienígenas, que ainda possuem os genes dominantes quando se relacionam com outros seres, o Mark é tão forte quanto um Viltrumita de sangue puro. Na velocidade, o cara é um raio. No tempo de reação, ele é ágil bastante para acompanhar seres super rápidos em lutas, e também consegue pegar projéteis tecnológicos feitos justamente para o seu nível de poder. Agora em voar, o Grayson é mais rápido ainda. O cara sai do chão da Terra pro vácuo distante do espaço em poucos minutos ou mesmo alguns segundos, sem nem precisar se esforçar. Significa que sua velocidade é pelo menos maior que a do som. Durante uma missão espacial humana, o Mark ficou do lado da nave o tempo todo, e em nenhum momento ele pareceu preocupado em ser ultrapassado. O cara já voou ao redor do mundo em instantes, e foi preciso que o Cecil usasse teletransporte para acompanhar o herói. Até mesmo quando ele estava no espaço distante em uma nave avançada com seu pai, o Invencível saiu de lá e chegou na Terra bem antes da nave, ainda que com algum esforço. Mas de qualquer forma, ele é simplesmente muito rápido. No combate, não dá para subestimar. Por mais que não tenha sido treinado como outros heróis, e a gente tenha visto ele apanhar bastante, o personagem se tornou um lutador bem inteligente com o tempo, tendo um ótimo senso de adaptação e imprevisibilidade conforme segue em batalha, também porque os Viltrumitas têm bons instintos de luta. Prova dessa versatilidade é que o Grayson já peitou outros oponentes mais fortes e experientes do que ele, como o Conquest, e conseguiu sair vitorioso. Mas talvez seu melhor feito de porradaria tenha sido contra o Traga, o antigo regente dos Viltrumitas. Essa luta aconteceu muito perto do Sol e durou por um tempo considerável, com os dois tendo danos corporais pelo calor imenso, mas o Mark conseguiu se manter firme contra o oponente. Claro, aqui o herói teve também uma vantagem porque a armadura do robô tinha sido enviada para ele aguentar mais algum tempo, mas devemos lembrar que seu adversário, além de mais velho e experiente, também tinha sido treinado em combate desde a juventude, enquanto o próprio Mark não teve instrução, então o jogo foi nivelado. E o resultado é o Invencível ganhando, sendo resgatado a tempo, enquanto o antigo regente alienígena segue derrotado e sendo desintegrado. Nas fraquezas, ele tem algumas. Os Viltrumitas voam graças a um complexo sistema de equilíbrio no seu ouvido interno, porém foi descoberta que uma frequência sonora bastante específica não só perturba esse equilíbrio, como também causa dor física e hemorragia. Se essa frequência for intensa o bastante, pode fazer o Mark conhecer o Criador. E no universo de Invencível, dado ao tanto de seres perigosos, não que isso seja uma fraqueza tão notável, mas o personagem já perdeu a paciência algumas vezes e conteve menos sua força em algumas lutas, o que o deixou meio abalado psicologicamente, porque não tem preferência em fazer seus inimigos irem de arrasta. Enfim gente, é isso. Vimos que, mesmo sendo bastante surrado, Mark Grayson sempre se levantou ou deu um jeito de seguir para a próxima luta da sua vida, e que mesmo tendo capacidades absurdamente maiores do que uma pessoa, ele é talvez um dos super-heróis mais humanos dos quadrinhos, tendo um desenvolvimento mais que decente, uma trajetória tensa mas cativante. E acima de tudo, mesmo depois de todas as derrotas que passou, físicas e psicológicas, ele faz jus ao seu nome, passando pelo pior e se mostrando invencível. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!